A parábola que nós vamos conversar hoje, a respeito dos primeiros lugares, acontece quando Jesus recebe o convite de um fariseu, um religioso, para ter uma refeição na casa dele, provavelmente após um culto do sábado na sinagoga. Esse era um hábito que eles tinham após os cultos da sinagoga. Eles se reuniam na casa de alguém rico, e ali tinha uma refeição luxuosa, importante, e era interessante a forma que essa refeição acontecia. Era uma mesa retangular, então os convidados ficavam em forma de U em volta desta mesa, e numa dessas pontas ficava a pessoa que está recebendo, ou a pessoa mais importante daquele dia, que ela ficava nessa ponta. Então esse U, nessa mesa retangular, as pessoas ficavam nesse U, e a pessoa mais importante ficava nessa outra ponta dessa mesa, e à direita e à esquerda dela, os outros dois mais importantes. Então no meio, na ponta desse U, ficava a pessoa mais importante, e à sua direita e esquerda, as outras duas pessoas mais importantes para esta daí. E Jesus ele é chamado então para ter esta refeição na casa do fariseu. Mas não que esses fariseus amassem Jesus. Eles prepararam uma cilada para ele. Colocaram um homem ali na entrada, um homem que estava sofrendo uma enfermidade que deixava o seu corpo todo inchado. Sabe quando você aperta a mão está inchada e a mão não volta? Você aperta a perna e fica a marca do seu dedo e vai voltando devagarzinho. Então, essa pessoa tinha inchamento. Quem sabe aí, eu não sou médico, mas a gente lê um pouquinho para poder dar esse estudo para vocês. Eu posso estar errado, mas de repente perdeu um problema cardíaco, uma insuficiência aí, e o coração não dava conta então, e esse corpo ficava todo inchado. E aí eles estavam querendo pegar Jesus, porque era sábado. A lei de Deus falava que não poderia curar no sábado. E Jesus olha agora para aqueles religiosos e fala assim: e aí, é correto eu curar este homem agora? E eles não respondem nada. E Jesus então cura este homem e o manda para casa. E é interessante que Jesus também disse para aqueles religiosos: se um boi seu ou até um filho seu cai num buraco ou precisa de ajuda no sábado, você não vai salvar, não vai ajudar porque é sábado? E eles ficaram quietos, não responderam essa pergunta de Jesus. Jesus ali então já estava ensinando aquelas pessoas de que a lei de Deus, ela serva do amor que nós temos a Deus e ao próximo. O amor não deve ser suprimido em função da lei, mas a lei ela existe por causa do amor a Deus e do amor ao próximo. Até mesmo porque Jesus depois ensinaria que toda a lei de Deus se cumpre em amar a Deus sobre todas as coisas e nós amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas aí segue então. Jesus chega ali nessa casa desse fariseu e ele nota uma outra coisa. Nessa mesa, ele começa a perceber que as pessoas, ao invés de respeitarem a hierarquia de honra, as pessoas esses fariseus se consideravam soberbos, e conforme eles chegavam, eles iam se assentando nas posições mais de honra. Ou seja, lembra da mesa em U? Eles se assentavam lá na extremidade dessa mesa, e eles começavam da posição de honra e aí iam preenchendo a mesa. E Jesus então, agora, ele conta esta parábola para eles, e eu vou ler essa parábola então que fala a respeito dos primeiros lugares para vocês, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 7. Acompanhe então a leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe um lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para o lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta
será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Até aqui por enquanto, até o versículo 11. Depois nós veremos a sequência do que Jesus trabalha na sequência desta parábola. Então nós já vimos aí que Jesus entra na casa deste fariseu. Ele se confronta com aquela situação de todo mundo se achando um melhor do que o outro, um se sentia maior, merecedor de maior honra do que o outro, e conforme eles chegavam, eles iam ocupando o lugar de honra nesta mesa, o mais perto possível da pessoa principal. Eles não buscavam os lugares mais distantes desta mesa retangular, nesse U que eles se assentavam, mas eles iam lá perto da pessoa de honra, lá perto dos lugares de mais honra. E aí Jesus então conta essa parábola. Fala assim, escuta, se você vai num casamento, cuidado para que você não se assente nos lugares de honra e depois então você seja retirado de lá pela pessoa que te convidou. Isso não era algo estranho para aqueles homens naqueles dias, porque eles conheciam, esses fariseus, os provérbios, o livro de provérbios, onde Salomão deixou a palavra de sabedoria. E Jesus, nesta parábola, ele insere o Antigo Testamento, que eles conheciam muito bem. Veja só o que nós encontramos em Provérbios, capítulo 25, versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ser humilhado diante de uma autoridade. Eles conheciam isso, e Jesus está dando uma lição para eles. Nesta parábola, Jesus está dizendo, não se comportem achando que vocês são mais honrados ou melhores do que os outros, ou merecedores de uma honra acima de todos os outros ou do que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, tenha humildade no seu coração, para se colocar como servo de todos, o menor de todos. Porque se você for merecedor de honra, vão reconhecer isso e levar você para a posição de honra. Mas, se você, na tua soberba, no teu sentimento de grandeza diante dos outros, for lá e se assentar como um homem ou uma mulher de honra, e aí então a pessoa principal chega lá e diz, meu amigo, esse não é o teu lugar. O quê? Eu devo afastar uma cadeira? Não. Duas? Não. 3 cadeiras? Não. Você tem que ir lá para o fim da ferradura, lá para o final, lá para o fim da mesa. Porque você já é honrado por estar na minha festa, mas diante dessas pessoas, você é o último. Querido, é melhor nós nos colocarmos como últimos, servo de todos, e sermos honrados, do que nós nos acharmos melhor e sermos humilhados. A palavra de Deus fala que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça, misericórdia, compaixão ao humilde. Humilde não é o pobre que não tem dinheiro, porque tem muita gente que não tem dinheiro e é soberba. Humilde é você reconhecer a dignidade do seu outro, do seu semelhante, e colocá-lo acima de você. Não no sentido de você agora se destruir e viver assim, eu não presto, eu não sou nada. Não é isso. Mas você se coloca à disposição para servir com coração e alma aquela pessoa. E que se for para você ser honrado, que seja outro que te honre e que te leve para uma posição de honra. É isso que nós aprendemos com Jesus. E é assim que nós, que somos discípulos de Jesus, devemos nos comportar. Porque nós cremos em um Deus que é soberano, que é poderoso, que é exaltado, mas que se fez servo. Não um servo, mas o maior de todos os servos, porque ele serviu a todos nós, lá na cruz do Calvário, com a sua própria vida, derramando o seu sangue, para que nós fôssemos salvos. Ele fez a obra que nós deveríamos ter feito, mas não conseguimos. Ele fez por nós, entregando a sua própria vida, sendo humilhado, castigado, esquecido, descartado pela sociedade, como lixo da sociedade. E aí então, o Pai o honrou, o chamando pela ressurreição, dizendo, este é meu filho amado, a morte não vai o deter. E quando ele ressuscita, ele é colocado numa posição de honra.
A ele foi dado um nome que está acima de todo nome, nome de toda criatura, de todo ser humano, de todo anjo, de todo principado, de toda potestade. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. E aí então, Jesus Cristo, ele continua nessa parábola e ele continua trazendo lições. Ele fala assim: então disse ao que tinha convidado, ele disse ao fariseu: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der banquete, convide os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Veja o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo aqui que você não pode convidar a tua família, os teus amigos para um churrasquinho, para uma festa, para o seu aniversário. Não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é para quando nós fizermos algo, nós não planejarmos este algo pensando já na recompensa, no reconhecimento, ou tipo aquele negócio do toma lá da cá, eu estou te dando isso, mas eu espero que você me dê aquilo. Eu estou te ajudando aqui, mas eu quero que você me ajude ali. Não é isso. O que Jesus está dizendo: seja humilde, faça algo pelas pessoas, inclusive por aquelas que não podem fazer nada por você. Faça simplesmente por bondade, por amor, por caridade, por respeitar a humanidade daquela pessoa, a imagem de Deus que ela traz com ela. E aí sim, quem vai te recompensar é Deus, é o Pai, quando na volta de Jesus você for ressuscitado no poder do Espírito Santo. Ali está a tua recompensa. Então, querido, aqueles que buscam honra aqui neste mundo serão humilhados. Mas aqueles que se humilham por amor a Deus e ao próximo e se põem a serviço destes, esses serão honrados. Jesus cita essas palavras aqui e eles conheciam muito bem isso, porque naquela época, ao mesmo tempo que Jesus vivia, um rabino bem conhecido dos fariseus dizia: minha própria submissão é a minha exaltação. Minha própria exaltação é minha submissão. Então Jesus está trabalhando com teólogos e com coisa que eles mesmos trabalhavam. Jesus está dizendo: são vocês mesmos que dizem isso. E agora eu afirmo, essa é a vontade de Deus para vocês. Se humilhem, se coloquem a serviço de Deus, coloquem a serviço do seu próximo, não esperando algo em troca, mas por amor. Sejam humildes, sirvam, se humilhem, não para se destruírem em depressão, ó vida, ó mês, ó azar, eu não sou ninguém. Não é isso. Se humilhem para servir com alegria, sabendo que vocês serão honrados pelo Pai. No dia certo, o Rei dos Reis vai os chamar e colocar no lugar que cabe a você, de honra que Deus separou a você. Então, queridos, vivamos esta espiritualidade com coração humilde. Você não vai se achar melhor do que o outro porque você tem um título universitário, porque você estudou, ou porque teu carro é mais novo, ou porque teu celular é importado, ou porque a tua casa é no bairro X e aquela outra pessoa mora num casebre, lá numa vila não sei aonde. Sejamos humildes e saibamos que quanto maior for a nossa posse, seja ela intelectual, seja ela material, aquilo que a gente tem em mãos, quanto mais a gente tem, é para que sirvamos melhor a Deus e ao nosso próximo. Façamos assim, e no dia certo, Deus nos honrará. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Amém.